Sessão ordinária da Câmara Municipal União da Vitória, Estado do Paraná, 11 de abril de 2005. Declaro abertos os trabalhos da 9ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal União da Vitória, Estado do Paraná, relativa ao primeiro período do primeiro ano dessa legislatura. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino nacional. Colocamos em discussão e aprovação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. A mesma está aprovada. Solicito ao secretário executivo para que apanhe as assinaturas dos vereadores presentes, validando a mesma. Aprovada a ata, essa presidência solicita ao secretário, vereador Fernando Borer, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira.
Correspondências recebidas. De número 211/2005, do senhor Padre Roque Zimmermann, secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social, em resposta ao requerimento de número 88/2005, de autoria do vereador Sérgio Andricoves. De número 188/2005, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, SEAB, em resposta ao requerimento de número 74/2005, do vereador Sérgio Andricoves. Da Brasil Telecom, de número 491/2005, em resposta à indicação de número 66/2005, do vereador Altamir Moreira de Castilho. Do vereador Gilberto Francisco Brito, solicitando a dispensa da reunião do dia 11 de abril de 2005 por motivo de saúde. Ofícios do Executivo, de número 408/2005, solicitando a retirada do projeto de lei de número 19/2005. De número 409/2005, enviando o projeto de lei 21/2005, que trata sobre convênio com a Associação de Proteção à Maternidade e Infância de União da Vitória, PMI. De número 313/2005, em resposta ao requerimento de número 67/2005, do vereador Fernando Borer. De número 344/2005, em resposta às indicações de número 1, 28 e 68, do vereador Jair Brunhago. De número 344/2005, em resposta ao requerimento 41 de 2005, do vereador Jair Brunhago. De número 337/2005, em resposta às indicações de número 3, 4, 5, 23 e 24 de 2005, dos vereadores Altamir Moreira de Castilho e Jair Brunhago. De número 345/2005, em resposta às indicações de número 6, 10, 12, 9 e 17 de 2005, do vereador Gilmar Janinchuk. De número 371/2005, em resposta à indicação 87/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. De número 371/2005, em resposta aos requerimentos de número 92 e 93, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. De número 374/2005, em resposta à indicação 85/2005, do vereador César Augusto Bogos. De número 372/2005, em resposta às indicações de número 86 e 93, do vereador Fernando Borer. De número 316/2005, em resposta ao requerimento 64/2005, da totalidade dos senhores vereadores. De número 384/2005, encaminhando a Lei 3.254, de 2005, devidamente sancionada. De número 361/2005, encaminhando resposta do ofício 318/2005, do vereador Sérgio Andricoves. De número 351/2005, em resposta às indicações 26, 33 e 38, do vereador Sérgio Andricoves. De número 351/2005, em resposta ao requerimento 42/2005, do vereador Sérgio Andricoves. De número 351/2005, em resposta à indicação 57/2005, do vereador Sérgio Andricoves. De número 351/2005, em resposta ao requerimento 37/2005, do vereador Sérgio Andricoves. De número 391/2005, em resposta aos requerimentos 45 e 86, do vereador Sérgio Andricoves. De número 335 de 2005, em resposta aos requerimentos 29, 30, 44 e 76, do vereador Sérgio Andricoves. De número 375/2005, em resposta ao requerimento 51/2005, do vereador Sérgio Andricoves. De número 359/2005, em resposta à indicação 79/2005, dos vereadores Cordovan Frederico de Melo Júnior e Sérgio Andricoves. De número 358/2005, em resposta à indicação 43/2005, do vereador Gilmar Janinchuk. De número 357/2005, em resposta à indicação 44/2005, do vereador César Augusto Bogos. De número 356/2005, em resposta aos requerimentos 81 e 82 de 2005, do vereador Jair Brunhago. De número 338/2005, em resposta à indicação 18/2005, do vereador Marco Antônio Caos. De número 396/2005, em resposta ao requerimento 6/2005, do vereador Marco Antônio Caos. De número 339/2005, 393, corrigindo, de 2005, em resposta ao requerimento 24/2005, do vereador Fernando Borer. De número 341/2005, em resposta à indicação 82/2005, do vereador Altamir Moreira de Castilho. De número 394/2005, em resposta ao requerimento de número 72/2005, da totalidade dos senhores vereadores. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária de número 21/2005,
autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de União da Vitória, PMI, através da Fundação Municipal de Saúde, FUSA. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária de número 17/2005, de autoria do vereador Fernando Borer, declara de utilidade pública a Associação da Vila Militar. Projeto de Resolução 3/2005, de autoria do presidente da Mesa, dispõe sobre o reconhecimento de sua condição de membro da União dos Vereadores do Estado do Paraná, UVEPAR. Indicações. De número 107/2005, do vereador Sérgio Andrekovski, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras providenciar a construção de 2 lombadas na rua Castro Alves, entre a rua Nossa Senhora do Rocio e a rua Joaquim César de Oliveira, no bairro Ponte Nova. Justificativa. Veículos desenvolvem alta velocidade no local, principalmente nos finais de semana, quando a população utiliza-se do parque ambiental para seu lazer. No local existe uma igreja do Evangelho quadrangular e também expressivo número de crianças, filhos de moradores das adjacências, que circulam por esta via pública. Visando evitar atropelamentos e aborrecimentos, solicitamos esta melhoria pública. De número 108/2005, do vereador Sérgio Andrekovski, ao senhor prefeito municipal para que determine ao Departamento de Limpeza Pública proceder à limpeza da rua Professora Mazília, trecho entre a rua Astolfo Macedo Souza e a avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, pois o mato cresce no local, trazendo um péssimo aspecto àquela via pública, gerando reclamação de moradores e transeuntes. De número 109/2005, do vereador Gilmar Jarenchuk, ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente da municipalidade providenciar com urgência a instalação de iluminação pública na rua Adolfo Alves dos Santos, imediações da residência número 320, onde a rede de energia elétrica já foi estendida, com 8 postes, faltando somente a instalação de luminárias. Justificativa. A escuridão reinante é propícia para acobertar pessoas desocupadas que permanecem no local, promovendo badernas e algazarras, com bebedeiras e outras infrações, sendo que a escuridão dificulta o trabalho da polícia em coibir esses abusos. De número 110/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras do município providenciar o patrulhamento e revestimento com pedra brita das ruas internas no loteamento São José, nas imediações da empresa Malon, na BR-476, visando melhorar a situação de tráfego que ora encontra-se em péssimo estado de conservação, com buracos na pista de rolamento. De número 111/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal para que determine a empresa responsável pela iluminação pública em nossa cidade dar continuidade na iluminação da rua Rio de Janeiro, no bairro Bom Jesus. Justificativa. A população residente naquela região está seriamente preocupada quanto à iluminação pública, uma vez que foram colocadas luminárias em um trecho, porém parte daquela rua ainda encontra-se às escuras, causando apreensão e medo, sobretudo a alunos que frequentam aulas no período noturno. De número 112/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal para que determine ao departamento competente do município dar continuidade ao calçamento da rua Nossa Senhora do Rocio, em toda a sua extensão no bairro Ponte Nova. Justificativa. Parte desta rua já está pavimentada, sendo que os moradores lá residentes querem o calçamento, no qual falta apenas algumas quadras para que ela esteja totalmente pavimentada, o que traria comodidade aos moradores que enfrentam dificuldades quanto à poeira e lama conforme intempéries. De número 113/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras do município nivelar a rua Princesa Isabel em frente à Praça Arnoldo Romanowski, no bairro Nossa Senhora da Salete, eliminando os buracos com posterior colocação de pedra brita, evitando desta forma o excesso de barro quando ocorrem chuvas em demasia. De número 114/2005, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras providenciar o patrulhamento, procedendo assim à readequação da pista de rolamento com posterior revestimento com brita na estrada da Serraria Ari Carneiro, na localidade do Palmital, em um trecho de aproximadamente 3 km, que está dificultando o trânsito de pedestres e veículos. De número 115/2005, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras
tomar as providências cabíveis para solucionar o grave problema verificado de fronte à firma Ótima, no bairro São Luís, onde ocorrem constantes alagamentos. Justificativa. Além de causar transtornos quanto ao acesso de veículos e caminhões ao pátio da referida firma, tal alagamento prejudica a todos que por ali transitam. Informar ainda que instalar-se-á uma fábrica de macarrão naquele local, razão que solicitamos ao Executivo Municipal para que dê as condições necessárias para tráfego de veículos, eliminando o alagamento que ocorre naquele local. De número 116/2005, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor Prefeito Municipal para que determine a recuperação da Estrada Velha, do Rio dos Banhados, um trecho de aproximadamente 1 quilômetro, que liga à residência do senhor Alvir Silva. Justificativa. O mau estado de conservação desse pequeno trecho está causando prejuízos e aborrecimentos a todos que por ali necessitam transitar. Final do expediente, senhor presidente. Final do expediente, essa presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os requerimentos serão despachados à ordem do dia, quando serão discutidos e votados. Os projetos que deram entrada nessa Casa de Lei serão despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao vereador Fernando Borer para que informe se existe algum dos edis escritos para o uso da palavra no horário do expediente. Sim, senhor presidente. Está inscrito o vereador Jair Brunhago e também encontra-se inscrita a senhora Leonice de Fátima Espanhol dos Santos, para fazer uso da tribuna. Antes de passar uma palavra da tribuna ao vereador Jair Brunhago, nós concedemos a palavra pela ordem. Primeiramente, a senhora Leonice de Fátima Espanhol dos Santos, chefe do Escritório Regional da Secretaria do Estado do Emprego e das Relações do Trabalho, que, atendendo ao ofício, convite dessa presidência, hoje comparece a essa Casa de Leis. Portanto, convidamos a senhora Leonice para que ocupe a tribuna e faça suas explanações. Cumprimento o senhor presidente, demais vereadores e a comunidade aqui presente. Meu nome é Leonice, eu respondo pelo Escritório Regional da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social, a qual tem por secretário o padre Roque Zimmermann. E gostaria enormemente de agradecer o convite do vereador Sérgio para que a gente se fizesse presente a estar colocando os programas desenvolvidos pelo governo federal e o governo do estado na área da assistência e do trabalho. Todos os programas que eu vou estar aqui colocando e passando dados são programas que passam pelo escritório regional na abrangência dos 9 municípios que temos. União da Vitória, Bituruna, General Carneiro, Cruz Machado, Antônio Linto, Porto Vitória, Paula Freitas, Paulo Frontin, acho que são esses. E esses municípios, então, todas as políticas da área do trabalho e da assistência social passam pelo escritório regional. Então, a questão do benefício de prestação continuada, o conhecido BPC, ele é oferecido a pessoas de 65 anos ou mais, ou deficientes físicos, que passam por avaliações da assistente social do município, na qual ela encaminha, então, ao INSS. Esse recurso é do Fundo Nacional da Assistência. E, em União da Vitória, é repassado, então, o total de 255 PPDs, que é a pessoa com deficiência, que dá um total de 66 mil, e 123 idosos, que dá um total de 31 mil. Então, para o município de União da Vitória, o benefício de prestação continuada é um total de 97.991 de benefício mês. O Bolsa Família. Foi uma lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004. Ela avalia através das assistentes sociais também do município, né? E é um per capita de R$100 por pessoa da família. As prefeituras fazem os cadastros, né? O município é responsável por esse cadastro das famílias, encaminha-se para a Caixa Econômica, e hoje o município de União da Vitória recebe 1.269 bolsas famílias, são as famílias que estão cadastradas, dá um total de R$ 76.274. E 1.994 demais bolsas, que é, então, a Bolsa Escola, o Vale Alimentação, né, o cartão alimentação, e é isso.
e dá um total de 35.835. Então, o município recebe essas famílias através do Bolsa Família, até fevereiro de 2005, R$ 112.109 que chegam a essas famílias que precisam. Justamente para poder acontecer agora a questão da Bolsa Família, que foi uma migração dos demais programas do governo, foi criada, então, a Bolsa Família, que vai migrar todos esses programas nessa Bolsa Família. Para ela poder acontecer, está se orientando aos municípios a questão do CadÚnico, que é o cadastro social. Então, esse CadÚnico acontece de uma forma, ele vem para contemplar a questão de que a União, o Estado e os municípios tenham total clareza de quem são essas famílias pobres que estão nos municípios. E aí, então, partindo do cadastro único, que se deve estar pensando as políticas na área da assistência para atender essas famílias dentro do município, do Estado e da União. Agora, no dia 7/4, o Estado promoveu um encontro com todas as assistentes sociais, os gestores, e foi aqui na cidade, com todos os 9 municípios, para que tivesse clareza, todos tivessem clareza de que forma aconteceu o cadastro único e de que forma realizar, então, a questão do Bolsa Família. Porque foi aquele erro que aconteceu de muitas famílias que não precisavam, estavam inclusas, e muitas ainda que precisavam não conseguiam. Então, na verdade, o cadastro único vem para estar atendendo isso, e o município é responsável por esse cadastro. Nesse mesmo dia, a gente orientou o município a criar a comissão, para que isso não fique para o prefeito e nem para assistente social, essas determinações, mas que seja uma comissão criada com representantes da saúde, da assistência e da educação, para que reavaliem todos os cadastros que o município tem. Então, para que possa dar um encaminhamento melhor. O programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar é um programa com recurso do Fome Zero, repassado ao governo do Estado. E, no ano que passou, União da Vitória e São Mateus, que foram os municípios que realizaram os projetos, União da Vitória foi na pessoa da Simone, da Emater, que realizou. A compra direta local da agricultura familiar, ela beneficia o agricultor incluído no PRONAF, que é o pequeno agricultor. Ele pode estar vendendo até R$ 2.500 ano para o governo do Estado. E aí todo esse produto que ele vende é entregue às entidades, escolas e centros de educação infantil. Então, no último ano foi assim, agora em 2004, um projeto de União da Vitória e São Mateus, e a União da Vitória recebeu R$ 11.013 para estar agilizando esse projeto. Esse recurso vem direto na conta do agricultor. Então, é um projeto um pouco complicado na hora de montar, mas depois, quando ele viabiliza, a gente fez uma reunião de avaliação, tanto com os centros de educação, as diretoras, como com os agricultores, e foi muito bom. Assim, tanto o agricultor que conseguiu colocar o seu produto que estava parado lá na propriedade, assim como as entidades que receberam. E esse produto é vendido 30% mais caro quando ele é um produto ecológico. Ele tem um valor superior de 30%, e aí o Estado compra e o próprio agricultor entrega nas entidades. Que a União da Vitória foi beneficiado 10 centros de educação infantil, Lar de Nazaré, a PAI e a Caúva, e foram 9 agricultores inclusos nesse programa. Agora, para 2005, o recurso já está na Secretaria de Estado, nós só estamos aguardando os valores dos produtos para estar viabilizando mais projetos. A questão das cozinhas comunitárias também é recurso do programa Fome Zero, e elas são para grupo de trabalhadores legalmente constituídos, com lei de utilidade pública, e essa cozinha comunitária vem a beneficiar esses grupos. O Estado, então, recebe o projeto, e esses grupos pleiteiam o recurso, e veio agora para o município de General Carneiro, para o assentamento do MST 1º de maio, R$ 19 mil. Para o assentamento de Bituruna, o 12 de abril, R$ 19 mil. E a gente já tem pronto o projeto Porto Vitória e Cruz Machado. As hortas comunitárias é a mesma abrangência das cozinhas, também para grupos, né? E também foi liberado equipamentos no valor de 11 mil para General Carneiro e 11 mil de Bituruna. Produz, a produção solidária de alimentos, também recurso do governo do programa Fome Zero. Nos modos da cozinha e da horta comunitária, o Produza também contempla a produção solidária de alimentos. Então, o grupo pode estar, ele recebe recursos para estar comprando equipamentos,
e ele vai estar produzindo alimento para o próprio consumo e também para a venda. Foi liberado uma suqueira para a Associação Nossa Senhora da Salete no valor de R$ 8.500 para o município de Paulo Frontin. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. Ele também é um programa que visa atender a criança que está com trabalho precoce, né? Ele é uma transferência também de renda para as famílias. Para a família de área urbana, por criança, recebe R$ 40,00 e da área rural, R$ 25,00. Então, os municípios recebem também para desenvolver a jornada escolar, que, na verdade, é o contraturno. Então, a família tanto recebe o recurso, através também do Bolsa Família, assim como o município recebe para estar desenvolvendo o contraturno social dessas crianças. Possuem o programa município de Paulo Frontin, Paula Freitas, São Mateus do Sul, General Carneiro, Bituruna e Antônio Lindo. Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano. É um programa também do governo federal que atende os jovens de 15 a 17 anos, de preferência que tenham saído do programa PET. E ele oportuniza a esses jovens que estão em situação de vulnerabilidade, também com exploração do trabalho, que ele receba uma bolsa mensal de R$ 65,00, onde o município também recebe R$ 55,00 por aluno, por criança inclusa no programa, para pagamento de monitores, alimentação e material didático. Paulo Frontin e São Mateus do Sul, na nossa regional, é que tem o programa Gente Jovem. O SAC é o Serviço de Ação Continuada, também com recursos, que atende o idoso e a pessoa com deficiência, assim como o Centro de Educação Infantil. Hoje, no início de 2006, todos os centros de educação infantil, de acordo com a LDB, deverão estar na educação, né? Então, hoje, a PAI do União da Vitória recebe R$ 1.168,00 para 59 atendidos. Os idosos do União da Vitória recebem R$ 283,50 mensal. E os centros de educação infantil, R$ 14.841. Esse recurso de R$ 14.841, na verdade, o município não perderá, passando... Sai dos centros de educação infantil, mas o município não perde. O programa Leite das Crianças. Então, é um programa do governo estadual, que tem a parceria de 4 secretarias, né? Secretaria de Trabalho, Agricultura, a Educação e Saúde. Nós montamos em todos os municípios os comitês gestores municipais do programa Fome Zero, que veio não para atender o programa do leite, mas está pensando as questões da política de segurança alimentar dos municípios e para estar recebendo também esses programas do governo estadual. Então, o programa do leite deve ser de laticínios que forneçam, tem que ser da região, até para favorecer o produtor local. E hoje, em União da Vitória, o laticínio Amazonas, ele recebe 92 centavos por litro de leite vendido, e hoje ele está atendendo, no último mês de março, foi entregue 35.160 litros em 16 postos de entrega em União da Vitória. É um total de R$ 32.347. Isso ele atende as crianças de 6 a 36 meses. Não existe um teto para o programa atender. Enquanto tiver demanda de crianças nesta idade, necessitando de receber o leite, ele vai receber. O Comitê Gestor de União da Vitória tem auxílio da Pastoral da Criança e dos postos de saúde, que é quem fazem os cadastros das crianças para se inserir no programa. O programa Luz Fraterna e Tarifa Social da Água 2 programas de contrapartida do governo do Estado aos programas do governo federal. Então, ele foi lançado em 11 de nove de 2003 para as famílias de baixa renda. Elas têm alguns critérios para serem inclusas, tanto na Luz Fraterna quanto na Tarifa Social da Água. Ter ligação monofásica, ser usuário de programas sociais, ter consumo de até 100 kW mês e não possuir mais nenhuma conta no seu nome, né? Em União da Vitória, são 1.156 famílias beneficiadas com o programa Luz Fraterna e 2.013 famílias beneficiadas com a tarifa social da água. O aprimoramento da gestão de política de assistência também passa pela nossa secretaria, que é, na verdade, o fortalecimento dos conselhos municipais da assistência social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, conselhos tutelares, Conselho Municipal do Trabalho,
Conselho Regional do Idoso em fase de implementação, Comitê Gestor do Programa Fome Zero. Nós temos também esse compromisso de estar realizando as conferências regionais. A capacitação dos conselheiros é através do Estado, com 320 horas ano. Esse último ano de 2004, o Estado investiu na região R$120 mil para capacitar 70 conselheiros que estão encerrando o curso agora. São conselheiros da área da assistência, dos direitos da criança e conselheiros tutelares. Esse curso é dado através da Universidade de Ponta Grossa. A SUAS e o NOB, que é o Sistema Único da Assistência Social, então, está sendo discutido a nível federal, a ser implantado em todos os municípios. O SUAS, resumindo, nada mais do que é de estar respeitando a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, e que ela, na verdade, a NOB, que é a Norma de Operacionalização Básica da Assistência, vem de encontro a tudo isso, onde a maior ansiedade das técnicas da área, da própria assistência, dos gestores, é que cada um coloque a sua real função dentro da assistência social, o que cabe à União, ao Estado e aos municípios. Isso realmente é uma discussão séria dentro dos conselhos, dentro de todas as instâncias que têm ansiedade dessa normatização. Então, através do SUAS, isso vem a contemplar. Nós tivemos agora, no último dia 4 e 5, em Curitiba, com todas as assistentes sociais da região, participando da reunião do Conselho Nacional da Assistência Social, com o Ministério da Assistência e a Secretaria Nacional. E eles trouxeram para nós, então, essa questão de que realmente os municípios vão ter que estar discutindo, a Secretaria vai estar promovendo os encontros regionais, para que se saiba realmente as SUAS, de que forma implantar e da melhor maneira possível para esses usuários. O FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, é um recurso do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele vem para o município um valor e, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é elaborado o projeto, encaminhado pelo escritório, e foi esse que, na última sexta-feira, o Padre Roque esteve na região para estar assinando esses convênios. Então, são convênios do FIA, em 2004, em União da Vitória, R$ 41.434, e de 2005 é R$ 52.230, que ainda o Conselho Municipal vai discutir e estar encaminhando o projeto da necessidade na área da criança e adolescente. Bom, na área do trabalho, nós temos a intermediação de mão de obra, que essa política passa pela Agência do Trabalhador, que em União da Vitória ela é administrada pela Secretaria de Estado, com o Conselho Municipal. Na verdade, ela deveria ser uma parceria entre o governo federal, o Estado e o município, e aqui em União da Vitória, o governo federal e o Estado. Então, na Agência do Trabalhador, no último ano, foram colocados 1.170 trabalhadores formais e, até a presente data, 336 pessoas. Na grande maioria, são todos colocados na indústria de transformação. A Agência do Trabalhador também faz o trabalho de colocação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, de acordo com a Lei 8.213, que prevê que as empresas com acima de 100 funcionários, então, deverá ter 2% desse número da pessoa com deficiência. Agora, no último 2004, foi colocado 11 PPDs aqui no mercado de União da Vitória, e, neste ano, até agora, 4. Seguro-desemprego também é uma política que está dentro da Agência do Trabalhador. E, no ano de 2004, 3.389 trabalhadores procuraram a agência, e agora, até a presente data, 988 trabalhadores procuraram o seguro-desemprego. Gostaria só de justificar os números, que esses trabalhadores são de toda a regional, menos São Mateus do Sul e General Carneiro, que já possuem lá o seguro-desemprego disponível. As outras municípios vêm até a União da Vitória para fazer o seu pedido. Nós temos também na agência o Disque Pequenos Serviços, que é a oportunidade do trabalhador autônomo, onde ele faz o seu cadastro na agência e as pessoas procuram para pequenos serviços sem criar vínculo empregatício. E esse trabalhador também tem o INSS recolhido. Então, a pessoa que pede o trabalho do trabalhador autônomo na agência recebe uma ficha para que seja preenchida depois, até porque nós precisamos ter avaliação de cada trabalhador encaminhado. O primeiro emprego são para jovens de 16 a 24 anos, renda familiar até meio salário mínimo, para ele poder fazer sua inscrição. O incentivo é que ele permaneça na escola regular.
e que o programa está disponível na agência para empresários e para os adolescentes, os jovens que queiram fazer sua inscrição. A cada vaga criada dentro de uma empresa, o empresário recebe R$ 250 bimestralmente para estar ajudando nos encargos sociais de cada jovem colocado. O Banco Social também é uma política dentro da Agência do Trabalhador. Foi financiado pelo Banco Social e União da Vitória, em 2004, R$ 21.100 para 10 microempreendedores, a grande maioria deles do setor do comércio. Esse agente de crédito passa por um treinamento do SEBRAE, que nós chamamos de imersão total. Ele fica 10 dias recebendo todas as informações, e ele é o agente de crédito do município que viabiliza esse empréstimo, então, para o microempreendedor. Ele pode estar procurando agência e pode estar solicitando de R$ 300 até R$ 5.000 de empréstimo, com 5% de juro ao ano. O Programa Geração de Trabalho e Renda, ele foi assinado o termo de adesão pela Prefeitura Municipal em abril de 2003. Foi investido em União da Vitória o valor de R$ 16.000 para capacitação de agentes, né, os professores e agentes do município, para que ele estivesse fazendo, então, esse trabalho nas comunidades. E o Programa Paranaense de Economia Solidária, que são cooperativas populares, associações, que também existem, foi feito treinamento com várias pessoas da região. Ele só difere o Programa Geração da Economia Solidária, que no Programa Geração ele vem para atender individualmente, e a Economia Solidária ele vem para atender grupos. A Secretaria, nós sabemos que já está em conversa com vários bancos, inclusive com a Agência de Fomento do Banco Social, para que seja financiado projetos que já têm os seus planos de negócio através do Programa Economia Solidária. Qualificação profissional. A qualificação profissional ela é com recursos do FAT, do Fundo de Amparo do Trabalhador. Ela vem um recurso determinado por escritório regional, e a demanda desses recursos são previstas dentro do Conselho Municipal do Trabalho e da Agência do Trabalhador, de acordo com a demanda do que os empresários procuram e que as pessoas não têm essa qualificação. Então, é montado o Plantec, o Plano Territorial de Qualificação, e é determinado pelo Conselho e pela Agência do Trabalhador. Então, são os próprios conselheiros do trabalho que determinam esses cursos que nós só operacionalizamos. Então, nós tivemos, em União da Vitória, no ano de 2004, o curso de operador de máquina de costura industrial. Foram 200 horas de curso, 20 pessoas participaram e fechou um valor de R$ 9.619. Operador de caldeira, foram 300 horas de curso, 16 pessoas, R$ 14.793. Auxiliar administrativo, 200 horas, 23 pessoas, R$ 10.120. Recepcionista, 200 horas, 20 pessoas, R$ 13.640. Então, totalizou para o município de União da Vitória cursos de qualificação, R$ 48.172. E o escritório regional recebeu, para estar operacionalizando esses cursos, R$ 112.000, que foram divididos entre os municípios de General Carneiro, São Mateus do Sul, Bituruna e União da Vitória. Até o ano passado, eram R$ 1.100.000 que o Estado tinha para qualificação, e hoje a gente recebeu a notícia que já tem R$ 2.100.000. Então, provavelmente, vai aumentar os números de cursos, e nós vamos poder atender mais municípios ou aumentar o número de cursos nos que já tiveram. Então, as ordens, qualquer pergunta. Nós agradecemos a explanação da professora Leonice e queremos dizer que essa casa aqui sempre vai ser solidária aos projetos que gerem emprego, que gerem renda e, principalmente, que atinjam a nossa população. E agradecemos a sua aceitação para o nosso convite para aqui estar esta noite. Eu vou deixar aqui uma apostila com a explicação de todos os programas que a Secretaria disponibiliza. A Prefeitura Municipal já tem esse documento e todos os demais informações sobre todos os programas que a Secretaria tem. Então, vou deixar até para que vocês tomem conhecimento, e estamos às ordens. O Escritório Regional está às ordens e, novamente, agradeço o convite. Obrigada. Obrigado. Passamos, nesse momento, a palavra ao vereador Jair Brunhago.
uma boa noite à mesa diretora, nobres vereadores, munícipes presentes, à imprensa falada e escrita. Gostaria, primeiramente, de mencionar de que, minutos antes de iniciar a reunião, recebi a diretora da Escola Municipal, Guia Lopes, juntamente com a sua equipe administrativa e o pessoal da APM. Dizer de que, sem dúvida nenhuma, esse projeto que eu recebo em mãos e vou pedir a este Poder Legislativo para que na próxima sessão entre para plenário num requerimento com assinatura dos 10 vereadores, para que possa o senhor prefeito estudar e analisar, verificando da necessidade desse projeto. Esse projeto prevê uma sala de múltiplo uso e uma cobertura entre 2 pavilhões que existem lá. E que na semana que vem estaremos visitando. Convido o Poder Legislativo para que nos acompanhe na segunda-feira, fazer uma visita a esse estabelecimento de ensino. Dizer de que os que buscam os objetivos e perseguem, com toda certeza, logram êxito. E o Poder Legislativo está acompanhando e sempre muito atento às questões de saúde e de educação. Dizer também de que no dia de amanhã estaremos, juntamente com o vereador Fernando Borer, vereador Castilho, prefeito municipal com a sua equipe, empresários de União da Vitória, região, em Curitiba. Primeiramente, às 10 horas, no DECOM, para tratar sobre a continuidade das obras da rodoviária de União da Vitória, aonde existe uma promessa do deputado Alexandre Cury na construção daquela rodoviária. Estaremos acompanhando o prefeito, na certeza de que este deputado cumpra com a sua promessa, porque União da Vitória precisa. Torcemos para que isso aconteça. No período da tarde, às 14 horas, estaremos no IAP e na Secretaria do Meio Ambiente para tratar sobre as últimas alterações sofridas nas leis ambientais e resoluções. Há uma semana, nós procuramos um contato mais aproximado com empresários, madeireiros, reflorestadores e agricultores, desde a região de Guarapuava, Pinhão, Cruz Machado, Paula Freitas, General Carneiro, Bituruna, Porto Vitória, Antônio Linto, São Mateus. E os contatos foram muito úteis, principalmente com a adesão das demais câmaras de vereadores, a qual nos embasa e nos permite uma argumentação maior para a defesa da nossa região, uma vez que o que nós queremos amanhã apresentar lá nada mais é do que o direito de reflorestar. E é o que o nosso agricultor pede, é o que o nosso empresário e a nossa cidade. Olha, a União da Vitória, num levantamento estatístico, mostra que no último ano vem perdendo empregos na área da madeira, principalmente no que tange a reflorestamentos e trabalho na área rural, exatamente devido a essas leis ambientais. Esperamos a sensibilidade do secretário do Meio Ambiente, do governador Roberto Requião e do presidente do IAP. Por quê? As medidas últimas são muito drásticas. Dá a impressão de que o Requião quer provar para o Lula que ele é mais radical que a Luiza Helena foi. Eu acho que ele está buscando uma vaga, na expectativa, quem sabe no sonho, da reeleição do presidente Lula, uma vaga no governo federal, porque ele sabe que a nível estadual ele já está morto. Então ele está buscando uma secretaria, alguma coisa, um ministério, assim como fez Ciro Gomes. Eu vejo que ele está indo nesse rumo, quem sabe, no desespero, garantindo um emprego. Pois, tão radical a ponto de lacrar os trilhos da Ferroeste no período de safra da soja. Teve todo o período de entre-safra para fiscalizar e que fosse cumprido o que era previsto das leis ambientais. Não. Foi fazer exatamente no período de safra, prejudicando os agricultores, prejudicando de forma muito forte os empregados na área de beneficiamento de alimentos e o sistema de transporte também. Os nossos agricultores já sofreram com a seca esse ano no Paraná, com as leis absurdas sobre os transgênicos, porque pode ser contundente,
mas os transgênicos, eu volto a repetir, será a solução da fome no mundo, não tenham dúvida, tá? E que o Requião também perdeu na justiça, graças a Deus, porque a lei federal, né, prevê a permissão do uso dessa tecnologia. Até na televisão tem apresentado uma sucessão de reportagens mostrando os transgênicos e o tempo que eles existem. Volto a repetir, ele existe no Brasil há mais de 50 anos, sendo utilizado, trazendo excelentes resultados, e, no entanto, só agora pegou a mania dos transgênicos, né? Alertado exatamente pelo erro do governador Roberto Requião. Também registrar aqui o meu protesto às quase 100 invasões realizadas pelo MST no Brasil. No Paraná, são muitas. No Brasil, chegou quase a 100. E, novamente, de forma contraditória, o senhor Roberto Requião manda prender aqueles que se organizam para impedir as invasões. Quer dizer, o MST invade, rouba, depreda, assalta, achaca, arrebenta, queima, destrói propriedades. E esse sim, destrói florestas, enfim, pode invadir, matar, queimar propriedades, é o que é o típico deles. No entanto, estão sempre armados. Só que sabem esconder as suas armas muito bem. E a partir que entram numa área, eles enterram. Debaixo de barracas, debaixo de troncos, de árvores, na terra, e não é encontrado nunca. Enquanto que o fazendeiro está localizado. Ele está na propriedade. O agricultor, o pequeno também que perde com isso, e ele acaba sendo prejudicado. Aí dão como manchete a prisão de um grupo que daria segurança. Quer dizer, obrigação do senhor Roberto Requião, prova de incompetência desse governador, que deveria, ele sim, prover a segurança e impedir as invasões no estado dele. Mas ele é um estimulador de invasões. Requião estimula invasões no Paraná. E vocês viram no relatório de já hoje que o MST é um dos primeiros e já tem verba recebido no sistema, né? Portanto, fica bem claro de que os programas do governo do Estado e federal estão voltados exatamente, dizia antes esse governo, de que não se deveria dar o peixe, ensinar a pescar. Agora eles secaram o rio também, para o peixe já estar morrendo e acabar com o restante. É muito contraditório esse sistema, e deixar aqui a minha declaração. Dizer também de que, quando foi mencionado pela professora Leonice sobre o projeto de merenda escolar, que atende às escolas e centro de educação infantil, beneficiando agricultores, é um projeto aprovado por essa Câmara de Leis, de autoria do nosso amigo vereador Fernando Bori. Parabéns, vereador. E nós vemos hoje no relatório de que surte bom efeito o seu projeto, aprovado com a anuência dessa Casa de Leis. Parabéns. Também nós teremos, na próxima quarta-feira, uma reunião nessa Casa de Leis sobre segurança. Gostaria de convidar os segmentos organizados, assim como todos os vereadores que já receberam convite, para nos fazermos presente aqui, na quinta-feira. Por quê? Porque a segurança não dá para aceitar quando o governo do Estado, o governo federal, ou mesmo deputados da região dizem que em todo o Brasil acontece. Para mim não interessa no Brasil se acontece. É incompetência de administradores. O que não pode acontecer é no nosso município. Por que que não pode? Porque vem crescendo violentamente, exatamente porque os marginais, os bandidos e criminosos descobriram que está fácil cometer assaltos, crimes, assassinatos em União da Vitória ou municípios pequenos, porque está descoberto. Tem poucos policiais, viaturas sucateadas, quer dizer, não se investiu mais na segurança. Polícia Civil sem investigadores, virou tudo babado e preso, né? Superlotação, falha do governo, sem dúvida nenhuma. Vem de outros governos? Vem, mas agravou muito mais nos últimos anos, não tenham dúvida. E este ano está muito perigoso. Nós percebemos nas escolas de União da Vitória a redução de alunos nas escolas no período noturno. Qual a justificativa dos pais? Segurança, medo. Não era assim em União da Vitória, não era mesmo. Dizer também de que recebi uma resposta da Copel
enviado ao senhor presidente, à secretaria dessa casa, de um requerimento feito por mim, tendo em vista as interrupções contínuas de energia elétrica na região São Cristóvão. Elas continuam, de 3 a 4 vezes por semana. O relatório aqui do encarregado da Copel, muito educado, dizendo que vistoriou, mas foi uma vistoria falha, porque continuam as interrupções, às vezes até 3 vezes num único dia, ela ocorre. Também, referindo a um ataque pessoal que eu recebi de um jornal não, né, imprensa marrom de União da Vitória, né, dizendo sobre de que eu indiquei a secretária de Educação. Não tenho todo esse poder. Quem indicou a secretária de Educação foram os professores, no voto. Tá certo? Volto a ressaltar. Quem indicou a senhora secretária de Educação, que hoje se faz presente, a professora Marli, foram os professores que elegeram a secretária. O prefeito apenas acatou o pedido da classe. Portanto, mas quando a maldade, né, principalmente a frustração, permeia, ela acaba distorcendo fatos, tentando atacar. Principalmente quando se trata de pessoas frustradas politicamente, que no intento de um cargo nesse Poder Legislativo, não alcançaram. Se tivesse trabalhado, estaria de volta. Mas foi incompetente, trabalhou pouco, o povo tirou. Dizer também de que quando menciono uma matéria sobre esse vereador autuado pelo IAP, numa região divisa Paula Freitas, é ruim, hein? Foi vereador e não sabe onde é que é meu terreno. Não, tá sabendo onde é o terreno não é o problema, né? Porque foi esse pessoal que me denunciou mesmo. Mas o pior é não saber a divisa do município da Vitória. Dizer que é divisa com Paula Freitas. Está muito longe. Vai estudar a geografia e a história do município, que está fraco. Dizer também de que eu planto, não muito, mas em média, 20 mil pinos e pinheiros araucária e outros tipos de vegetações, até em buia, canelas, por ano. E essa área é uma área que eu fui autuado, certo? Não nego. Não era eu que estava lá na área trabalhando, e sim empregados, encarregados, que acabaram errando por 2 metros, uma faixa de 30 metros. O erro foi 28 em vez de 30. Então isso é marcação, perseguição que eu sofri por uma denúncia, mas a área foi reposta. No lugar de 8 árvores cortadas, eu plantei 560 nativas, tá certo? E a maioria deles, pinheiro araucária. Continuo. E tenho a ideia, e acho que devo plantar, sim, com os empresários, na área mais improdutiva do Paraná, principalmente da União da Vitória, que é a região do Palácio Iguaçu e a Assembleia Legislativa. É a área mais improdutiva do Paraná para a União da Vitória. Não produziu nada, mas nada mesmo. Só atrapalhou. Não ajudou nada o governo do Estado. Não ajudar pode até ficar, porque a cabeça doente desses políticos, que hoje compõem esse governo, estão fazendo por perseguição ao prefeito Sembacre. Estão fazendo por perseguição. Mas, no entanto, que não atrapalhassem. Isso que é o pior. Não ajudam e estão atrapalhando. Quem está perdendo com isso? O povo de União da Vitória. Volto a frisar. Gostaria de poder dar um elogio, no mínimo um, até o final do mandato do deputado que hoje representa a região, Pedro Ivo. Que ao menos para o distrito de São Cristóvão, que é o bairro, e a região dele, que mandasse, vou dar várias sugestões, verbas, para a ampliação da escola Bordim, que tanto criticaram porque não saiu antes, hoje são governo, mandem. Quando era prefeito dizia que tinha que fazer. Agora é deputado, por que não manda? Manda verba para aquela escola, eu vou te parabenizar nessa tribuna, em todas as emissoras de rádio, e sem dúvida nenhuma, onde eu puder. Manda para a Colégio São Cristóvão, onde estudou, 20 computadores, só 20. O Rossoni mandou reforma, ampliação, restauração naquele colégio. Manda 20 computadores, só isso. Que hoje nós precisamos, e está na mesa dele, vários requerimentos, solicitações de projetos, mostrando que nós precisamos 20 computadores para dar prosseguimento ao pós-médio, que antes desse governo entrar, era mantido pela comunidade. Esse governo entrou lá e proibiu. Proibiu que a comunidade contribuísse. Proibiu que empresários contribuíssem se, caso aparecesse em alguma forma, o nome da empresa. Que nós tínhamos, sim, um laboratório de primeira. Estamos voltando a ter, sim, porque estou buscando, através da PM,
parceria novamente com empresas, com a comunidade, para reestruturar. Mendigando, conforme diziam, um bando de louco dizia que a escola não tem que ficar fazendo rifa, festa, xixo, pastelada. O governo tem que prover. Hoje, esse bando de louco está no governo federal, estadual e nos comandando na educação também na Vitória. Só que não vem verba. Só que hoje dizem, tem que fazer de outros meios. Não sei como, mágica. Por quê? As cantinas, prol da qualidade de vida, pode até ser, mas são fiscalizadas de tal forma que inviabilizou. O sistema de contribuição com a PM, totalmente inviabilizado. A contribuição do aluno com capacidade financeira e renda voluntária, também inviabilizado. É muito bonito quando se está de um lado, mas a mudança era muito grande. Eu lembro também de um grupo que dizia, muito bonito, e que eu gostava da ideia, porque eu sou diretor há mais de 10 anos de um estabelecimento de ensino, 6 mandatos, aonde eles iam às nossas escolas e diziam, jamais trabalhar aos sábados. E hoje, né, vereador Sérgio? Os planos de curso são todos aos sábados. Jamais incluir o total de dias letivos, fazer com que o professor tenha um número maior, sim, dentro dos 200. Hoje, tem que ser fora. Né? Ao menos não tivesse sido tão demagogo na época. Também ronda por aí uma auditoria que pega meia centena de professores, inclusive pega, se for fazer jus ao sistema, muita gente dentro do núcleo de educação. Tá certo? No nosso estabelecimento de ensino, não permitiram um orientador, Jusemir Lazer, ficar à disposição do estabelecimento de ensino por necessidade e fazer uma permuta, simples permuta, com a escola do São Gabriel, com a professora Irene, que ficaria lá na outra escola. Né? Não permitiram. Mas dentro do núcleo de educação tem 3 mínimas irregularidades lá. Quais são elas? Pessoas que passaram no último concurso estão cumprindo estágio dentro do núcleo. Desde quando que alguém consegue ser avaliado, se iria trabalhar com o aluno, com o pai, com o professor e a comunidade, lá dentro do núcleo agora? Como chefe de papel agora. Mudaram, agora pode, né? Agora pode. E eu quero registrar nessa Casa de Leis também, de que nós estamos sendo discriminados e perseguidos pelo governo do Estado e pela Secretaria de Educação no Colégio Estadual São Cristóvão. Por quê? Porque quando surgiu uma obra lá, que o deputado Rossoni trouxe, no final da obra, eu achei de que a empresa, por estar finalizando o governo, não cumpriria, eu retive parte da verba, na faixa de R$70 mil. Agora, há 2 anos eu tento liberar esse dinheiro. Há 2 anos. Esses dias atrás, ligaram para que nós fôssemos assinar a liberação do dinheiro. Sabe para onde? De volta para o governo do Estado. Mas que ganhe na lei, mas não vai voltar para lá. Fui eu que fiz o projeto, trabalhei com o deputado Rossoni e o governo anterior, provemos essa verba, e agora eles querem espalhar para o Paraná o que nós impedimos que fosse lesado os cofres públicos. Porque se nós assinássemos, no final do mandato, o termo de recebimento da obra como conclusão, esses 70 e poucos mil tinham ido. Não assinamos. Ficou retido. Agora, pegam a devolução e vão aplicar em outros locais. Não é justo. É de União da Vitória, é do Colégio São Cristóvão, tinha que voltar para lá. E sabe qual parte que essa empresa deixou sem concluir? A parte de saneamento e esgoto. Deixou a parte final. Na época, tinha um jornalzinho que hoje escreve mal de mim, de todo mundo por aí, que presta, não escreveram nada, e nem útil para a União da Vitória. Foram lá invadiram o meu colégio, fotografar as obras. No entanto, agora que está lá um lago de fezes no fundo do colégio, por que não vão lá fotografar? Na época da seca dava para ver de longe. A única mancha verde no fundo do colégio
da região São Cristóvão, próximo ao aeroporto, era o quê? Esgoto do colégio. Né? Por que não foi lá, esse jornaleco malfadado? Não vai agora lá, denuncie, leve para o deputado que está financiando esse jornal. Por que não vão agora? Na época, pularam o muro, invadiram e fotografaram. Não tiveram coragem de divulgar fotos pela covardia, porque nem nome põe nas matérias, põe codinome, apelidos, né? Porque não tem hombridade, capacidade, conhecimento, coragem para enfrentar e dizer, fui eu. Né? Tá certo? Então, dizer, pessoal, de que essa é a minha colocação e o meu desabafo, dizer que pessoas competentes são reconhecidas pelo povo, principalmente quando vereadores, e não precisam se agarrar em farsas e continuar jogando farpas aonde comeu o pão. Agradecemos a participação do vereador Jair Brunhago. Nesse momento, não havendo mais inscrições, nós passamos à ordem do dia, a qual solicito ao secretário, o vereador Fernando Borer, que proceda à leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que é favorável ao projeto de lei ordinário de número 15/2005, que declara de utilidade pública o Centro de Tradições Gaúchas, Os Birivas, localizado no Distrito de São Cristóvão, em União da Vitória. Fundamentação. O presente projeto de lei é legal, jurídico e constitucional, devendo seguir os trâmites normais. É o parecer. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinário de número 15/2005. É o parecer. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento, que é favorável ao projeto de lei ordinário de número 15/2005. É o parecer. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária 15/2005, que declara de utilidade pública o Centro de Tradições Gaúchas, Os Birivas, localizado no Distrito de São Cristóvão, em União da Vitória. Está em discussão. Com a palavra o vereador Marco Caos. Senhor presidente, senhores vereadores, como já tem o parecer de todas as comissões, gostaria que fosse feito em uma única discussão e votação esse projeto. Coloco em votação a proposição do vereador Marco Caos. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Coloco em votação, nesse momento, o projeto de lei 15/2005. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimentos. De número 109/2005, do vereador Gilmar Jarinchuk, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com as secretarias e demais órgãos pertinentes, procedam a estudos no sentido de construir uma ciclovia às margens da Rua Francisco Fernandes Luiz, com passeio para pedestres às margens da Rua Francisco Fernandes Luiz, trecho que liga da Ponte Engenheiro Machado da Costa até a Ponte Deputado Miss Caramelo, no Distrito de São Cristóvão. Uma solução imediata seria a determinação à Secretaria de Obras para que proceda os aterros necessários nos pequenos trechos, providenciando assim o alargamento da pista para maior segurança. Uma obra que não custaria muito aos cofres públicos e traria a segurança necessária à integridade física de todos que por ali transitam, principalmente em horários de pico. Justificativa. Um dos principais acessos ao Distrito de São Cristóvão. Este trecho não possui passeio para pedestres e nem ciclovia. Muitas pessoas utilizam-se daquela rua para caminhadas ao final da tarde, quando o trânsito é intenso, onde circulam muitos ciclistas, no retorno do trabalho. Assim, é caótica a situação do tráfego naquela via pública, sendo que este trecho é palco de constantes acidentes, inclusive com vítimas fatais. Coloco em discussão o requerimento. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Antes de darmos continuidade aos requerimentos da ordem do dia, nós queremos registrar com satisfação as presenças das seguintes pessoas nesse momento em nosso meio. Pastor Fabiano Rudinick, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, senhor Divonzir Cordeiro, presidente do PMDB local, senhor Rubens Conel Filho, secretário municipal da Agricultura, senhor Edgar Amaral, suplente de vereador pelo PMDB, senhora Marli Brunhago, secretária municipal de Educação, senhor Clarito, suplente de vereador, imprensa escrita, falada, televisionada, senhor Bolívar Luiz Menoncin Júnior, coordenador de Planejamento e Administração da Sanepar, Regional do União da Vitória,
Senhor Eugênio Kowalczuk Primo, presidente do Partido Verde e ex-assessor dessa Casa de Leis, senhor Pedro Belena, ex-vereador dessa Casa de Leis, senhora Sandra Leão, presidente do Sindicato do Magistério Municipal, funcionários públicos, funcionárias, diretores, diretoras e funcionários e principalmente a população como um todo. Sejam sempre bem-vindos a esta Casa de Leis, é o que nós expressamos nesse momento. De número 110 de 2005, do vereador Gilmar Janitchuk, ao senhor prefeito municipal para que entre em contato com a Copel, no sentido de que esta estenda a rede de energia na rua Rigoletto Conte, ao lado do CEIM, do Centro de Educação Infantil Leonice Martins Hirsch, no bairro São Brás, e posteriormente se digne em determinar o setor responsável a instalação de iluminação pública naquele local, iluminando também a área de lazer ali localizada. Justificativa: a falta de luminosidade no local dificulta o trabalho da polícia, trazendo constante apreensão e preocupação, uma vez que os desocupados usam o local até altas horas, promovendo badernas e algazarras, dificultando o sossego aos moradores daquela região. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. De número 111, de 2005, do vereador Sérgio Andrecoves, ao senhor prefeito municipal para que entre em contato com as secretarias envolvidas, informando esta Casa de Leis qual é a previsão de abertura de concurso público para preenchimento de vagas nas mais diferentes áreas, saúde, educação e demais secretarias, pois há grande deficiência de funcionários efetivos, como professores, serviços gerais, motoristas, auxiliares administrativos, entre outros, o que justifica a realização de um amplo concurso público. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 112, de 2005, do vereador Sérgio Andrecoves, ao senhor prefeito municipal para que determine estudos às secretarias pertinentes visando a construção de uma ciclovia na rua Joaquim Fernandes Luiz, passando de frente ao colégio Pedro Stomachuk, ligando a BR-476 à BR-153, no quadro urbano dessa cidade. Justificativa: intenso tráfego de pedestres e ciclistas, uma vez que esta rua dá acesso a vários conjuntos habitacionais e ainda diversas indústrias localizadas naquela região, além do referido colégio que possui uma vasta clientela de alunos. O perigo é constante, uma vez que não há sequer acostamento, onde pedestres e ciclistas disputam a pista de rolamento com veículos que ali transitam em grande número, pois esta rua liga duas importantes BRs que cortam o nosso município. É necessário e urgente a construção dessa ciclovia para salvaguardar vidas, proporcionando maior segurança a todos que por ali transitam. Cópia ao diretor do DR Paraná, deputado federal Ayrton Bernardo Roveda, deputados estaduais Antônio Martins Anibelli, Valdir Rossoni e Alexandre Cury, solicitando o apoio necessário para que tal obra seja viabilizada. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 113, 2005, dos vereadores Sérgio Andrecoves, César Augusto Bogos, Fernando Boer e Júlia Dilso Pires. Ao senhor secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Luiz Fernando Ferreira de Lázari. Ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, Coronel Davi Antônio Pancotti. E ao procurador-geral do Ministério Público Estadual, Milton Riquelme de Macedo, para que possam vir à União da Vitória, participar de uma reunião com os diversos segmentos da sociedade, visando discutir e buscar soluções imediatas para a segurança pública em nosso município. Justificativa: União da Vitória está se tornando uma das cidades mais perigosas do país. A população está estarrecida com o número de arrombamentos em residências, em veículos, assaltos, roubos, agressões e mortes. Diariamente ocorrem esses crimes, inclusive malandros que aqui estão aportando, enganando a população, aplicando golpes aos mais incautos. Muitas pessoas, muitas idosas, perdem dinheiro acreditando na boa-fé e na possibilidade de um ganho rápido. A população não está mais aguentando esta situação, onde cidadãos de bem ficam à mercê de todo tipo de crime, sem que providências sejam tomadas para coibir essas ações. Coloco em discussão. Eu transfiro nesse momento a presidência ao vereador Júlia Dilso Pires para que eu possa manifestar-me a respeito do requerimento. Assumo a presidência. Passo a palavra ao vereador Sérgio. Senhores vereadores, munícipes presentes nesta noite, na verdade, esse requerimento havia feito na segunda-feira da semana passada e não sabia que o prefeito já havia feito a solicitação por parte da sua estrutura para que no dia 16, agora na próxima quinta-feira, nós tenhamos a parte do staff da Polícia Civil e Militar em nosso município. Mas a nossa preocupação exatamente é atingir o secretário de Segurança Pública. Na terça-feira,
Eu estava em Curitiba e tive a oportunidade, inclusive, de assistir uma palestra por parte do secretário de Segurança Pública, e é preocupante. As estatísticas que estão sendo mostradas a nível de Paraná, para nós não interessa Paraná, não interessa Brasil, interessa a União da Vitória. Então nós esperamos que com esse requerimento, não acreditamos que vai dar tempo de chegar até o secretário, principalmente ele poder agendar a sua presença conosco no dia 16, mas é uma preocupação e nós temos que ter, inclusive, uma audiência para que o secretário aqui esteja, a fim de ouvir principalmente as reclamações e os problemas que as comunidades das mais diferentes regiões têm. Nós recebemos, inclusive, hoje um requerimento, um ofício, melhor, por parte do comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar aqui do União da Vitória, mostra estatísticas, mas nós não queremos discordar de termos técnicos ou de situação que muitas vezes nós não entendemos. Mas realmente eu acho que o secretário, juntamente com os demais componentes da Polícia Militar, da Polícia Civil, estando aqui para ouvir as dificuldades que nós enfrentamos como vereadores, porque cada vereador representa uma comunidade ou algumas outras comunidades a mais, enfrentam essa dificuldade e enfrentam essas cobranças. Não vou ser redundante, já relatei o que ocorreu na semana retrasada, com uma pessoa que, inclusive, é companheiro de partido, que me procurou no meu local de trabalho e que tinha sido, inclusive, recém-assaltado no centro de União da Vitória, juntamente com a sua noiva, ou melhor, o estabelecimento comercial de sua noiva. Então, nós estamos tentando, senhores vereadores, minimizar a situação, mas precisamos, e com urgência, a vinda do secretário de Segurança Pública, que nem sequer se digna a responder requerimentos de uma Casa de Leis, e nós vamos levar esse caso adiante para que realmente nós possamos ter, se não solucionado o problema, pelo menos vamos reclamar e bastante. Mas a nossa reclamação, nós esperamos que possa realmente surtir o efeito necessário e possam ter as consequências, que é exatamente a redução da criminalidade e principalmente a paz reinante em nossa sociedade, em nossa comunidade, que é isso que todos nós esperamos. Peço que nesse requerimento, senhor presidente, seja incluído também com relação ao tráfico de droga, que é uma das coisas que mais atinge a nossa cidade e a região. Passo a palavra ao senhor, ao vereador Sérgio. Assumo a presidência e nesse momento continuo em discussão o requerimento. Coloco em votação a proposição de alteração do requerimento por proposição do vereador Júlio Adilson Pires. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado a alteração do requerimento. Coloco em votação o requerimento 113, ou melhor, / 2005. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 114/2005 do vereador Sérgio Andricoves. Ao senhor prefeito municipal para que entre em entendimentos com a AME, Autarquia Municipal de Esportes, para juntos priorizarem um projeto em parceria com as instituições de nível superior, FAF, FACE e Uniguaçu, no sentido de utilizar-se o Parque Ambiental Ariqueiroz de forma mais intensa e ordenada, durante todos os dias da semana, utilizando-se para isso os acadêmicos de Educação Física e demais licenciandos que podem dar aulas de aeróbica, atletismo, futebol, vôlei, tênis de mesa, entre outros, bastando para isso revitalizar o parque ambiental, e os acadêmicos teriam as horas gastas computadas como estágio, evitando a ação e permanência de vândalos, alcoólatras e desocupados naquela área. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 115/2005 do vereador Sérgio Andricoves, ao senhor comandante da Polícia Militar em União da Vitória, para que determine patrulhamento ostensivo nas praças Vapor Cruzeiro, Expedicionários e João de Lima, pois estes locais estão transformando-se em pontos de reunião de desocupados e alcoólatras, que desde a manhã até altas horas da noite ficam com bebidas alcoólicas em mãos, bebendo, gritando e sujando a região com vasilhames e copos jogados no chão, trazendo dificuldades e constrangimento a transeuntes, mulheres, crianças e jovens, alunos das escolas localizadas nas imediações. Justificativa. Mesmo tendo o direito de ir e vir de todo cidadão, entendemos ser as praças um local aprazível de descanso e bem-estar e não um péssimo exemplo, alcoolismo, para todos que ali circulam diariamente e mesmo pessoas de outras cidades que nos visitam e assistem a este tipo de comportamento. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. De número 116/2005 do vereador Sérgio Andricoves, ao senhor prefeito municipal para que se digne autorizar a liberação de recursos necessários à comunidade do Papuã, presidida pelo senhor Leonardo Kozlovski, recursos esses que serão utilizados na implantação da rede de luz
na sede escola que não dispõe de energia elétrica. A escola e o pavilhão, não dispondo deste benefício, não podem nem sequer utilizar qualquer tipo de eletrodomésticos, entre outros, e destacamos ainda que já foram feitos levantamentos através da Secretaria da Agricultura do município na gestão passada, e solicitando ao prefeito ainda através do ofício número 1/2004, de 16 de agosto de 2004, autoria deste vereador. Está em discussão o referido requerimento. Com a palavra o vereador Fernando Bora. Senhor presidente, senhores vereadores, só para fazer uma correção, esse requerimento, já o feito anteriormente, é um requerimento nosso, e nós estamos agora solicitando até porque foi feito um levantamento já pela segunda vez pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, também em outras áreas do município, são outros requerimentos que vão entrar aí, e realmente da necessidade, porque a escola e o pavilhão do centro comunitário encontram-se sem essa extensão de aproximadamente 150 metros, os recursos necessários são em torno de R$6 mil, e nós estamos então pedindo o apoio de todos os senhores vereadores nesse requerimento para que seja atendido. Obrigado. Só quero, antes de colocar em discussão, quero fazer uma correção, que esse requerimento, vereador, acho que foi colocado meu nome de forma enganosa, tem que ser o nome do vereador Fernando Bora. Está em discussão o referido requerimento. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 117, 2005, do vereador César Augusto Bogos, ao senhor prefeito municipal, para que tão logo esteja pronto o projeto arquitetônico da nova rodoviária municipal, encaminhe uma cópia a esta Casa de Leis, para que os vereadores tomem conhecimento da obra e possam colaborar com a apresentação de sugestões que possam ser colocadas em prática na construção do referido edifício. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Do vereador Sérgio André Coves, requerimento 118/2005, a Brasil Telecom, concessionária do serviço de telefonia em União da Vitória, para que proceda a extensão de cabos de fibra ótica para telefonia na área industrial localizada na região do bairro Ouro Verde e Trevo do Malom, onde 30 empresas ali instaladas necessitam dos serviços de telefonia. O crescimento da demanda por serviços de telecomunicações cresceu de forma intensa nos últimos 3 anos, e a estrada subterrânea de transmissões composta por cabos de fibra ótica é a grande solução para que tenhamos um serviço adequado à nossa atual realidade, onde é grande o crescimento populacional, e a cada dia mais existem pedidos de instalações de aparelhos telefônicos nos locais mais distantes. Vou fazer uma correção, aonde está escrito estrada é entrada subterrânea, senhor presidente. Coloco em discussão o referido requerimento. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 119/2005, do vereador Sérgio André Coves, ao senhor José Jaquil, chefe do Núcleo Regional de Educação, para que informe a este vereador como se encontra a situação da direção do CEDIA, tendo em vista que a atual direção mantém um turno de 20 horas semanais, contrariando a lei estadual que diz que a Direção-Geral dos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública Estadual prevê 40 horas. Com essa prática, deduz-se que há prejuízo no andamento dos trabalhos da referida escola. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 120/2005, do vereador Sérgio André Coves, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Finanças enviar a esta Casa de Leis relação mensal dos recursos recebidos através do MEC, referente ao transporte escolar de 2004. Justificativa: através do Fórum Estadual da Undime, Paraná, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná, realizado nos dias 5 e 6 de abril de 2005, na cidade de Curitiba, e com a presença do diretor do MEC, responsável pela liberação desses recursos, o mesmo enfatizou que foram destinados aos municípios recursos superiores aos dos anos anteriores, ou seja, 270 milhões, e anunciou que para 2005 o governo irá repassar aos municípios 391 milhões, para que possamos tomar conhecimento dos repasses e, posteriormente, analisarmos como nos anos anteriores, solicitamos esta relação mensal dos repasses. Coloco em discussão.
Eu transfiro nesse momento a presidência ao vereador Júlio Adilson Pires para que eu possa me ater ao requerimento. Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Sérgio. Senhores vereadores, munícipes presentes, nós estivemos, inclusive, convocados, solicitados via UVEPAR para participarmos dessa reunião da Undime na terça e na quarta-feira. E lá, até inclusive, estava a professora Marli conosco. Eu fico imaginando o que passa na cabeça da população pelo desencontro de informações ou as desinformações que estão pairando no ar. O que nos foi apresentado lá pelo diretor-geral do MEC, enfim, pela pessoa que estava falando naquele ato, naquele momento, pelo ministro da Educação, é que realmente o transporte escolar está uma maravilha. Nós sabemos as dificuldades, nós sabemos que no ano de 2004 a Prefeitura Municipal de Nona Vitória teve dificuldades inúmeras para poder patrocinar o Vale Transporte para o ensino fundamental, quanto mais para o ensino médio, e aí nós recebemos aquelas informações. Inclusive, naquela plateia, acredito que tinha o quê, professora Marli, umas 300 pessoas, mais ou menos, os secretários de educação, enfim, as pessoas que estavam ali, lideranças, não aceitaram a colocação do representante diretamente do Ministério da Educação e Cultura, por ser uma informação totalmente desconcertante e que conflita com aquilo que nós sabemos a realidade. Então, nós não sabemos se, na verdade, eu era da comissão, sempre pertencia a essa casa das comissões que eu trabalho, que são saúde e educação, nós não sabemos agora qual é a situação real. Ou o Ministério está realmente passando, está se perdendo nos caminhos, né, de Brasília até aqui, ou a União da Vitória não recebeu, foi discriminado. Então, a finalidade disso daqui, inclusive, tão logo nós recebamos os valores reais que vão ser nos informados através da secretária que aqui está, nós estaremos entrando em contato, inclusive, com o Ministério da Educação e Cultura, para que possa nos dar com clareza a informação ou desinformação. Ou eu estou desinformado, ou eles. Eu tenho certeza que aquilo que nos é repassado à Câmara, eu tenho absorvido e tenho procurado, inclusive, registrar dados e arquivar. Então, nós estamos na espera para que possamos ter uma resposta, principalmente os vereadores que pertencem à Comissão de Saúde e Educação, o vereador Jarenchuk, o vereador Altamir, e acho que é o vereador Jair, o terceiro componente dessa comissão. É interessante que vocês saibam, para que nós possamos até ter uma resposta em conjunto com essa Casa de Leis, o vereador Cordovan, que também é professor, e possamos transmitir e, principalmente, retornar essa desinformação, se nós estamos informados ou se realmente o Ministério da Educação e Cultura. Passo a presidência ao vereador Sérgio. Reassumo a presidência. Está em discussão o referido requerimento. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 121/2005, do vereador Fernando Borer, ao senhor prefeito municipal, para que determine ao departamento competente, a Secretaria de Obras do município, a devida atenção, no sentido de viabilizar máquinas e serviços no Distrito de São Domingos. São vários os problemas nas estradas que dependem de reparos e conservação, como, por exemplo, citamos o ponto onde parou o calçamento, em frente ao estabelecimento comercial do senhor Pedro Correia, onde as águas da chuva adentram o local por falta de bocas de lobo para a captação de águas fluviais, entre outros problemas. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 122/2005, do vereador Fernando Boer, ao senhor prefeito municipal, para viabilizar recursos para a execução de um poço artesiano no Distrito de São Domingos. Justificativa. São frequentes as dificuldades da comunidade, incluindo-se moradores, escola, igreja, centro social, etc., com a falta de água, como é do conhecimento de Vossa Excelência. Solicitamos para que, a exemplo da comunidade do Rio Vermelho, também o Distrito de São Domingos seja agraciado com esse benefício. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 123/2005, do vereador Sérgio Andrekovs, ao senhor prefeito municipal, para que viabilize a instalação de lixeiras seletivas na Escola Municipal Duque de Caxias, localizada no bairro São Gabriel, nessa cidade, onde a professora Cláudia de Paula, juntamente com a turma da terceira série, desenvolve o projeto Criança Consciente, Comunidade Limpa, conforme dispõe a Lei Municipal 3201 de 2004. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 124/2005, do vereador Fernando Boer, ao senhor prefeito municipal, para que se digne em viabilizar a instalação de poços artesianos na colônia Papuã e colônia Britador. Inclusive, a confecção desses poços já foi referendado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que procedeu aos levantamentos necessários e comprovou a necessidade da instalação desses poços artesianos. Justificativa.
É grande a necessidade que a população enfrenta com a falta de água potável nestas colônias. Inclusive, na colônia do Britador, onde existem 13 famílias instaladas, necessitam desse benefício, para que tenham água de qualidade para consumo, preservando-se assim a saúde daquelas pessoas. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 125/2005, do vereador Otamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal, para que se digne autorizar os jovens adventistas a procederem à reforma do monumento à Bíblia, oferecendo assim um maior destaque àquele importante tributo à fé, instalado na Praça Coronel Amazonas nessa cidade. Salientamos que esta reforma dar-se-á através de custo zero para os cofres públicos. Coloco em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores. Público presente, meu boa noite. Senhor presidente, estamos colocando essa proposição dos jovens adventistas, até com licença de Vossa Excelência, uma vez que, aos 2 mandatos atrás, fomos proponentes da ajuda e da criação, junto com os jovens, desse monumento à Bíblia, a Santa Bíblia. E nós queremos dar, com os jovens, com a Igreja Adventista, um melhor destaque à Santa Bíblia. Então, aquele monumento que lá está, ele está um pouco já ultrapassado, pequeno. Nós queremos, vamos dizer, triplicar o seu tamanho e a sua, dando assim uma estrutura mais destacada, né? Destacar, vamos dizer, deixar mais à vista do público. Então, com a essência do plenário, eu gostaria de fazer essa solicitação de vocês para que nós pedíssemos a autorização do prefeito com o custo total dos jovens, né? Nós não iríamos onerar os cofres públicos. Estamos pedindo a quiescência de vocês para nós mandarmos esse pedido de autorização à prefeitura. Obrigado. Coloco em discussão. Continua em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 126/2005, do vereador Altamir Moreira de Castilho, a Brasil Telecom, para que se proceda à retirada do aparelho telefônico localizado na residência da professora, de fronte à Igreja Santa Apolônia, na localidade de Palmital, neste município, instalando o mesmo de fronte à residência para que a comunidade tenha livre acesso a esse benefício público. Justificativa. Uma vez que a população não tem livre acesso ao uso do aparelho, a comunidade muitas vezes necessita utilizar o aparelho em casos urgentes e não pode contar com a utilização do mesmo. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 127/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que se digne viabilizar a construção de uma quadra polivalente externa para a prática de basquete, futebol de salão e voleibol, entre o ginásio de esportes Israel Pastucci e o campo de futebol suíço João de Lima, no complexo esportivo Tancredo Beng. Justificativa. Com as parcerias que a Autarquia Municipal de Esportes está buscando com o governo federal, através de projetos, a exemplo do projeto Segundo Tempo, o ginásio de esportes não atende a toda a demanda existente em termos de procura de um lugar para a prática de esportes de salão. Por esse motivo, necessitamos de mais um espaço esportivo para darmos oportunidade à grande quantidade de jovens e adultos que praticam o esporte por lazer, pois os horários do ginásio são ocupados diariamente para treinamentos de escolinhas e das seleções que representam a cidade em competições estaduais. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 128/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao prefeito municipal, para que determine ao departamento competente do município providenciar a recuperação da Capela dos Expedicionários, situada no cemitério municipal de União da Vitória, bem como a colocação de uma placa indicativa contendo o nome do autor do projeto, data da construção, etc. Justificativa. Getúlio Vargas declara a guerra à Alemanha e à Itália a 21 de agosto de 1942, após 13 navios brasileiros serem torpedeados por submarinos alemães. A Força Expedicionária Brasileira, FEB, que lutou na Itália, possuía um total de 25.334 homens. Entre várias conquistas da FEB, nesse sangrento episódio, a mais famosa foi a que ficou conhecida como Tomada de Monte Castelo, em fevereiro de 1945. O filósofo Galbraith, ao fazer um apelo incisivo ao Estado, lembrava que ninguém pôde roubar-nos da nossa história,
exceto nós mesmos. Um vasto estímulo potencial nos vem do passado, a grande raiz da nossa civilização. Deve ser nosso dever preservar para a posteridade e aos futuros sistemas. Este fato foi considerado pelos historiadores como um dos mais importantes da consolidação do país perante o mundo, graças ao heroísmo e o sangue de seus heróis, os quais devem agora serem preservados através da conservação deste mausoléu. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Mesmo está aprovado. De número 129/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Ao senhor prefeito municipal para que determine o setor de planejamento do município, providenciar a mudança da placa na esquina da Avenida Manuel Ribas, com a Rua Carlos Cavalcante. A atual placa indica Avenida Manuel Ribas, mas na verdade é a Rua Pedro Siqueira Cortes, em frente à empresa Casas Pernambucanas. Justificativa. Vários comerciantes reclamam desta situação e informação desencontradas com a história de nossa cidade. Uma divulgação através de panfletos, com apoio da Fundação de Cultura, poderia levar os nossos munícipes a conhecerem a real situação, ou seja, que este trecho de rua leva o nome de Pedro Siqueira Cortes. Cópia para a Fundação Cultural para fiscalização, se haverá correção. Está em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, como foi dito já no requerimento anterior, só nós podemos roubar a nossa história mesmo. Então, nós devemos estar alertas. Pode ser um requerimento bastante simples, uma troca de uma placa, mas já houve, em outros tempos, a mutilação da nossa história, porque realmente a Rua Pedro Siqueira Cortes ficava onde dá o Val, que foi ele o descobridor do Val, que deu origem à União da Vitória. E hoje em dia nós estamos ali no centro com apenas uma quadra, com o nome de Pedro Siqueira Cortes, e continua errado. Então ele não está sendo reconhecido como a pessoa que realmente fez surgir a União da Vitória, de uma maneira ou de outra. Talvez por acaso ele tenha passado, descoberto o Val naquela ocasião, mas foi o que deu origem em 1842. Então nós devemos evidenciar aquele pequeno espaço que tem. Além de tudo, os comerciantes sempre estão dizendo, nós temos que colocar na nossa nota fiscal, Rua Pedro Siqueira Cortes, as pessoas vêm descarregar, está lá a Avenida Manuel Ribas. Então, por isso, essa troca. Então, eu acredito que nós devemos recuperar também um pouco dessa história, fazendo uma alusão realmente àquela pequena quadra, mas evidenciando o nome de Pedro Siqueira Cortes. Então, esse é o nosso pedido para que a história volte novamente a ser verdadeira em União da Vitória. Obrigado. Continua em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Moções. De número 39/2005, do vereador César Augusto Bogos. Voto de congratulações ao senhor Nilson Gilson Parisi, pelo transcurso dos 50 anos de residência em nossa cidade. Nasceu em 13 de agosto de 1933, na cidade de Tangará, Santa Catarina. Em março de 1955, chegou à União da Vitória, ingressando na antiga Rede Viação Paraná, Santa Catarina. Em junho de 1955, casou-se em 56 com a professora Maria Parisi. Aposentou-se em 1988 na Rede Ferroviária Federal. Atuou ativamente no esporte da nossa cidade e região. Mantém há mais de 28 anos o programa RC Esportiva na Rádio Colmeia de Porto União. Parabéns, Nico. Sabemos que hoje você é união vitoriense, se não de nascimento, mas de coração. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 40/2005, do vereador Sérgio Andrecoves. Votos de parabéns e congratulações pelo transcurso do dia 13 de abril de 2005, dos 100 anos de atividades e serviços prestados ao povo paranaense pelo Instituto de Identificação do Paraná. Foi em 13 de abril de 1905 que se iniciou as atividades de identificação dactiloscópica no estado do Paraná, através do decreto de número 790, artigo 1º. O Gabinete de Identificação e Estatística foi desanexado da Delegacia de Vigilância e Investigação e, através do artigo 2º do importante documento, foi criado o Instituto de Identificação do Paraná. Parabéns a todos que labutam diariamente nas diversas áreas de atuação, através de seu diretor, senhor Luiz Fernando Artigas, que dirige o Instituto com dedicação e competência, fato que credencia o Instituto como um importante órgão na identificação de pessoas no estado do Paraná. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado.
De número 41/2005, do vereador Sérgio Andrecoves. Voto de congratulações pela passagem dos 88 anos de fundação do Colégio Santos Anjos, tradicional educandário localizado em Porto União, Santa Catarina, em data de 7 de abril, que atende uma vasta clientela de alunos das cidades gêmeas do Iguaçu. No longínquo ano de 1917, o povo de Porto União solicitava às irmãs da Congregação Servas do Espírito Santo para que fundassem um colégio e também havia pedido insistentes dos freis franciscanos, responsáveis pela paróquia de Porto União, à direção da Congregação das Servas do Espírito Santo, cuja casa provincial se localizava em Juiz de Fora, Minas Gerais. Assim nasceu o tradicional Colégio Santos Anjos, em 7 de abril de 1917, fundado pela irmã Ambrosiana, irmã Beatriz e irmã Arnalda, que, com denodado espírito de trabalho, fundaram o tradicional colégio, que comemora seus 88 anos a serviço da educação no Vale do Iguaçu. Transmita-se o teor dessa moção à irmã Suzana Lúcia Roden, diretora do Colégio Santos Anjos, dizendo da inserção em ata dos trabalhos dessa Casa de Leis. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 42/2005, do vereador Sérgio Andrecoves. Moção de aplausos e congratulações pela passagem do Dia da Engenharia, que transcorreu em data de 10 próximo passado, oficiando-se a Associação dos Engenheiros do Vale do Iguaçu, extensivo a todos os associados e ao ilustríssimo senhor Tenente Coronel Flávio Mora Guarnachelli, muito digno comandante do 5º Batalhão de Engenharia e Combate, sediado em Porto União, dizendo da inserção em ata dos trabalhos desta Casa de Leis. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 43/2005, do vereador Sérgio Andrecoves. Voto de parabéns ao 5º Batalhão de Engenharia e Combate, na pessoa de seu comandante, Tenente Coronel Flávio Mora Guarnachelli, oficiais e soldados, pelo transcurso do Dia do Exército em data 19 de abril, dizendo da importante relevância que tem o Exército Nacional na guarda e segurança do nosso país. O Exército do presente é o mesmo povo em armas do passado, o braço forte que garante a soberania, a mão amiga que ampara nos momentos difíceis. Eu peço, inclusive, a inclusão do vereador Jair Brunhaco, seu nome, tendo em vista que também pertenceu àquela caserna. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 44/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Um voto de aplausos parabenizando o senhor Ladislau Casnock e sua esposa, senhora Fanny, pelo transcurso de 60 anos de feliz união conjugal. Senhor Ladislau Casnock, importante empresário, ex-vereador, juntamente com sua esposa, professora e ex-diretora da escola, professor Serapião, criaram dignamente seus filhos, Alfeu, Alaure e Liales, sendo exemplos de vida conjugal para a comunidade de União da Vitória. Transmita-se o teor desta aos homenageados. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Essa presidência deixa livre o uso da palavra para os senhores vereadores que assim desejarem fazer uso dela. Com a palavra, o vereador Altamir Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, público, quero destacar a respeito da saúde, União da Vitória, que dá mais alguns passos em direção a uma melhor saúde, se destacando no Paraná como uma região que realmente administradores estão trabalhando com seriedade. Na semana que passou, tivemos mais a reinauguração, porque esse posto de saúde, aliás, posto odontológico do Rio da Areia, na Escola Oficina, havia sido fechado na administração do prefeito Pedro Ivo, e foi reaberto com a política de saúde que tem feito o nosso prefeito, na coordenação do Dr. Guzoni. Quero destacar porque essa odontologia para as crianças no Rio da Areia, pessoas de um bolsão de pobreza, e sabemos que a saúde e o interesse, a alegria de viver começa justamente pelos dentes, pela boca, né? Dizem que a boca é o que exala a alma. A boca é a porta da alma. E se nós não cuidarmos das crianças, né, nós não podemos exigir nada. Mas a União da Vitória tem realmente, com a administração pública, tem perseguido melhores dias para a União da Vitória.
Ainda o posto de saúde odontológico no bairro São Bernardo, que foi aberto há pouco tempo, aliás, no ano passado, né, no início do ano passado, sobre a solicitação de Vossa Excelência com o ex-vereador Parafuso. Também destacar que ali também havia sido fechado pela Lígia Mendonça e foi reaberto com pedido de vocês, pelo Dr. Henrique Cegas Arguzoni, inserido na política de saúde que eles têm colocado para a União da Vitória. Também dizer que no posto Salete, mais um dentista também no final de ano para cá, estamos contando com mais um dentista. Também gostaria de dizer, já sob pedido do Jair Brunhago, do vereador Jair Brunhago, também ajudei, quando funcionário, sensibilizar o senhor prefeito e o senhor secretário de saúde, na questão de médico pediatra no bairro São Brás, como também na Limeira foi colocado mais um pediatra. Por isso está custando 26% de aplicação do recurso financeiro na saúde, quando, na verdade, a lei exige 15%, quase dobrando o investimento de saúde em União da Vitória. Isso nos alegra, isso é o que nos traz a felicidade, vamos dizer assim, porque sabemos que na área de saúde nós realmente temos pessoas que estão trilhando com a cabeça levantada. Senhores vereadores, agora eu gostaria de falar só coisas boas, mas, infelizmente, vou ter que falar alguma coisa que não gostaria de falar. Temos um jornal, a União da Vitória, que tem como lema: professa a verdade, ensina o belo e advoga o bem. Realmente, palavras bonitas, em que vem a calhar com uma imprensa digna, e que realmente professa a verdade que nós sabemos. Mas não posso falar também de todos assim, né? Sabemos que tem uma imprensa, em União da Vitória, imprensa marrom, tendenciosa, manca e caolha, que, infelizmente, no seu pasquim, que não posso chamar de jornal, inventou uma calúnia desse vereador, e já não foi a primeira vez. Eu tenho aqui, quero mostrar ao público. Afinal, senhor presidente e seus vereadores, vão responder na justiça essa calúnia, essa mentira. Porque aqui está, falando que na frente da casa do vereador Castilho tinha um carro parado, possivelmente com um barco, carregado um barco, e quer dizer que essa casa não é minha casa. E que eu nunca andei com carro da saúde, isso há mais de ano atrás que eu me desliguei da saúde. E esse carro está na frente da casa de um funcionário da fundação, inclusive que esse funcionário, no dia em que esse carro permaneceu lá, foi denunciado por este vereador e que foi punido. O funcionário foi punido. O secretário Guzoni não quis saber de moleza. Mandou chamar o funcionário e puniu o funcionário nesse dia, aproximadamente 30 dias atrás. Eu tinha conhecimento desse fato, não quis trazer porque não gosto de fofoca e conversa, que é justamente o que faz esse jornal, esse pasquim, que, infelizmente, senhores vereadores, um jornal devia ser criado para trazer notícias boas. Quando tem que falar as coisas ruins, tudo bem, tem que trazer, mas quando é verdade. E não mal informado, um jornal mal informado. Por isso eu coloquei aqui, caolho, porque não enxerga. Não sabe também que esse vereador, divulgado pela imprensa total, que faz mais de um ano que a imprensa está divulgando, que eu não sou do PMDB. Mas esse jornal, caolho, manco, porque só tem um lado, só trabalha com um lado. Eu sei que jornal é para levar a verdade para as pessoas. Jornal é para falar a verdade. É isso que o povo quer. Não quer mentira, inventação de mentira. Uma mentira deslavada de jeito. Vai ser respondido na justiça. Na justiça. Porque um jornal tem que falar a verdade. E como vamos nós confiar naquilo que se escreve? Ainda mais com uma mentira deslavada desse tipo. Essa casa não é minha, eu nunca dirigi esse carro, eu sei lá o que tem lá em cima, porque nesse dia este vereador denunciou este fato, está nos anais da Fundação de Saúde. O funcionário foi punido nesse dia. E agora vem dizer que esse carro está na frente da minha casa. Vão responder na justiça.
E que fique bem claro, o senhor vereador Jair Brunhac, que é muito prejudicado, e outros vereadores nessa casa, que fique bem claro que aqui não vai ter moleza. A verdade será dita nessa Câmara, por este vereador, e garanto que por todos. A verdade será dita. Agora, a mentira não vou levar desaforo. Isso é uma mentira deslavada. Aliás, esse jornal, que tem um lado só, o jornal não deveria ter cunho político, mas esse jornal tem um lado só, e ele procura sempre falar a inverdade. Isso é ridículo para uma pessoa. Eu não sei quem escreve essa coluna, eu não sei. Aqui diz o nome de uma pessoa, mas ele vai responder na justiça, eu não sei quem escreveu. Não deveria fazer isso. Isso deveria ser unânime na imprensa, como é o resto da imprensa em União da Vitória. Deve ser levado o fato quando é verdadeiro. E a questão de falar que o Lula ia lá para o enterro do Papa, muito menos me interessa. Se eu quero saber ou não quero saber, não me interessa. O que me interessa é a União da Vitória, porque aqui os eleitores me elegeram, e aqui eu tenho que dar satisfação para os meus eleitores, eu tenho que nortear os eleitores, o público de União da Vitória, para saber quem fala a verdade, e para saber mais uma coisa, para saber da próxima eleição, quem tem dignidade de ganhar a eleição, lá em Brasília, em Curitiba e União da Vitória. Obrigado. Com a palavra o vereador Fernando Borer. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Eu me sinto na obrigação, vereador Altamir Moreira de Castilho, de referendar aqui as suas palavras. Mas dizer também de que acho que o colega vereador não deve se preocupar com as anotações que esse tipo de imprensa faz. Até porque ficou provado, vereador Jair Brunhac, no dia 3 de outubro do ano passado, o resultado e os benefícios que essa imprensa derrotada, essa é derrotada com certeza, o resultado que ela obteve na última eleição. Porque aqueles que são os leva e traz, os recadeiros desse jornal, não conseguiram voltar para cá. Então, está provado que esse tipo de atitude tomada por esse pasquim, porque realmente não é um jornal. Porque se fosse jornal e que tivesse credibilidade, teria assinatura naquilo que escreve. A grande maioria dos artigos, principalmente das denúncias falsas. E mesmo que esse carro estivesse na frente da sua casa, vereador, não provaria absolutamente que o senhor teria tido algum tipo de vínculo com isso. Porque qualquer pessoa pode estacionar um carro numa via pública onde quiser. Embora nós sabemos dos fatos que ocorreram, mas, infelizmente, está faltando moralidade, está faltando hombridade para essas pessoas que ainda se dedicam a vir aqui assistir às nossas reuniões e gravar e levar para lá esse tipo de coisa. Então, eu acho que nós temos que parar de nos preocupar com isso, porque a prova já foi dada no dia 3 de outubro. E essas pessoas, pelo fato de repente, estarem transtornadas com esse resultado, não acreditam nessa possibilidade, ficam fazendo esse tipo de coisa. Eu não digo todos, mas uma grande parte dos vereadores aqui na legislatura passada foram lesadas por esse mesmo veículo, que eu não posso chamar de imprensa, me desculpe. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Jair Brunhac. Senhor presidente, também não poderia deixar de mencionar e dizer, vereador Castilho, de que eu acho que não é feito sem intenção. Porque este sistema de imprensa falso insinua o mal e propaga mentiras. Deixa sempre no ar um tom de diversas interpretações. E se estão gravando, vereador Fernando, no mínimo, são muito marginais e bandidos no momento em que alteram matéria, às vezes discutido nessa casa de leis. E tentam levar a população
fatos que não acontecem, insinuações que não houveram. Eu, por várias vezes, fui lesado por esse sistema, prejudicado, mas, no entanto, a população soube reconhecer. E é bom que o senhor esteja presente e me olhando, porque o senhor mente ao voltar ao seu sistema, e foi um fofoqueiro quando esteve aqui dentro, que distorcia tudo, mas o povo viu, o povo te enxergou, e o povo deu o resultado para você nas urnas. Das tuas inverdades, tua falsidade, quanto traiçoeiro você foi aqui dentro dessa Casa de Leis, ao levar a esse pasquim essas informações distorcidas. Graças a Deus, o povo de União da Vitória é muito inteligente. Nesse momento, somente gostaria de me referir também a respeito dessas questões, uso de carros. Hoje até estou muito calmo. Deus sempre dá paciência nos momentos exatos. Segunda-feira, semana passada, tive que dar uma resposta à altura das inverdades, das mentiras. Quando eu desci na sala do nosso diretor-geral, estava a revista Veja. Olhem a revista Veja, leiam, nem vou me ater a essa questão. O Jornal Estado de São Paulo trouxe o que está acontecendo em Brasília com os veículos oficiais. E nós, vereador Fernando, mais vereadores que estão aqui, que trabalhamos, e eu sei quanto que é produzido por essa Casa de Leis, quanto de papel que nós enviamos às mais diferentes autoridades, não temos com o que nos preocupar. Temos com o que nos preocupar, primeiramente, com a consciência, com Deus, e com aquelas pessoas de bem que estão aí para sondar o trabalho dos vereadores. E o trabalho, como eu falei na semana passada, quem trabalhar nessa Casa de Leis, 10 vereadores. Não vou fazer diferenciação de vereador algum. As matérias para os jornais estão indo para todos os jornais da mesma forma. Não vou discriminar qualquer tipo de jornal. As inverdades, podem colocar. A verdade divina sempre aparece, mas a imprensa tem trazido quem está no governo federal, o que tem ocorrido nesse governo federal, questão de diárias, e não é diária de R$160, igualzinho do governo do estado do Paraná, igualzinho, não tem diferença alguma. Diárias milionárias, bilhões, não é 1.000 milhões, é bilhões, foram gastas no exercício 2004. Carros oficiais estão correndo a Brasília, os 4 cantos, para fazer compras em supermercado, buscar filhos em escolas. Está no jornal. Quem está mentindo, eu até já não sei quem que está falando a verdade e quem está com a mentira. Mas eu acho que a verdade sempre vem, principalmente quando Deus faz surgir a verdade. Me sinto recompensado pela segunda-feira passada, mas vou falar sempre a verdade, que é o melhor caminho. Senhores vereadores, munícipes presentes, antes de encerrarmos a sessão desta noite, quero aqui registrar vereador Fernando, vereador Cordovan, vereador Jair, vereador Pires, que estão nos acompanhando desde o ano passado, com requerimentos sérios, com requerimentos firmes contra a Brasil Telecom. Nós recebemos uma resposta, até acho que é uma solicitação, do vereador Castilho, veio direcionada a mim como presidente da Câmara. Veja aqui, senhores vereadores, a resposta, o requerimento que veio, a resposta por parte do requerimento, que veio em forma de ofício da Brasil Telecom. Eles estão pedindo que nós façamos um levantamento e forneçamos as informações necessárias para a Brasil Telecom. Quantidade de casas habitadas, previsão total de casas do conjunto, prazo de conclusão, metragem média das casas, material, se é alvenaria, se é madeira, se tem asfalto, luz, comércio, hospitais, ramos de atividade, águas, escolas, mercado, croquis, levantamento topográfico e, inclusive, pede para nós anexarmos fotografias. Nós temos que anexar também a conta para a Brasil Telecom. Estamos aguardando a vinda aqui a essa Casa de Leis, essas pessoas, porque aí nós vamos ter que ter assessoria, os senhores vereadores, quando entrarem com requerimento, para nós podermos fazer dar essas respostas necessárias a essa empresa que está desrespeitando o Brasil. Foi privatizada no governo anterior, não interessa quem privatizou, interessa que nós vamos continuar cobrando de forma firme, de forma séria o que está acontecendo e o desrespeito para com os consumidores dessa empresa Brasil Telecom. Hoje nós estávamos pela manhã com o senhor prefeito, estávamos despachando assuntos relativos ao andamento da Câmara Municipal e naquele momento estávamos levantando a questão das pontes. Preocupante a situação das 2 pontes.
Ponte de Arcos, onde a tonelagem máxima é 10 toneladas, Domícios Caramela, 45 toneladas, e a estrutura das duas pontes estão com problema. Naquele momento, o prefeito pediu com que um representante do DR local lá estivesse, e a ponte Domícios Caramela, senhores, é responsabilidade do governo do Estado. Pasme agora, o que eu vou falar a respeito da ponte histórica, a Ponte de Arcos, ponte localizada na Avenida Manuel Ribas, que foi inaugurado no ano de 1944, o DENIT transferiu, que é um órgão federal, transferiu para o governo do Estado. O governo do Estado vetou a lei que o governo federal estava repassando. E agora está aquele jogo de empurra. Problema seríssimo, há riscos com aquela ponte. A outra ponte, a ponte Domícios Caramela, já foi interditada, até por uma questão de segurança, interditada para caminhões com uma tonelagem acima de 45 toneladas. Mas a outra ponte está liberada. E o prefeito, nós não temos essa autoridade, essa autonomia, porque é um patrimônio federal. E está aí o jogo de empurra. Na sexta-feira, alguém do DENIT foi até o setor de protocolos da prefeitura, eu vi o ofício em mãos, protocolando um ofício dizendo da transferência desse patrimônio federal para o governo estadual. E agora está esse impasse. Não se sabe a quem recorrer, existe já aparecer, inclusive o vereador Fernando, que é engenheiro, sabe que a Associação dos Engenheiros e dos Arquitetos do Vale do Iguaçu parece que já fez um laudo técnico a respeito da ponte, e nós estamos com essa grave preocupação de, inclusive, do direito de ir e vir por uma questão física, riscos enormes de que as duas pontes tragam ou possam infringir um acidente muito sério para as pessoas que por ali passam. Então, este é o quadro, esta é a realidade, infelizmente, dos nossos governantes. Estamos felizes, amanhã, inclusive, recebemos uma ligação e esse convite é extensivo a todos os senhores vereadores. Um grupo de vereadores já está se organizando, irão amanhã até Curitiba, para que lá no DECOM vão presenciar e vão participar junto, até em resposta ao requerimento do vereador César, vão poder já ter um contato inicial com a planta da nova rodoviária que será construída no município de União da Vitória. Para alegria nossa, essa Casa de Leis foi e continua sendo prestigiada. O convite foi a mim, a vários vereadores, mas que nesse momento eu estendo a todos os senhores vereadores. Quem quiser estar lá é nosso convidado e principalmente é convidado especial daqueles que se empenharam e muito para que este sonho possa se transformar numa realidade. E amanhã, então, vereadores estarão participando, não somente desse ato, às 10 horas no DECOM, em Curitiba, mas estarão também participando lá, a pedido desta Câmara, Comissão de Vereadores, para que possamos dar continuidade aos estudos relativos àquela questão ambiental, que é preocupante, sim, pela questão econômica, pela questão da empregabilidade, como a professora Leonice estava falando agora há pouco, nós sabemos da importância da geração de empregos, mas não podemos desviar o olhar do que está acontecendo nesse momento, que é a questão ambiental. Quero parabenizar aqui publicamente a professora Marli pela sua presença, pela sua participação no congresso da Undime, que ocorreu na terça e na quarta-feira em Curitiba. Foi de forma positiva e principalmente os conhecimentos que lá foram transferidos àqueles que lá estavam. Queremos registrar de forma negativa o envolvimento de secretários do governo estadual, de forma negativa, se envolvendo numa questão de uma disputa salutar, que é uma disputa dentro da educação para eleger a nova diretoria. Secretários de Estado se envolvendo, coisa que nós simplesmente achamos um absurdo acontecer esse fato em pleno século XXI. Eleição é para eleger as novas diretorias. Diretorias aquelas escolhidas pela classe. Classe de quem? Classe de quem realmente conhece e reconhece o valor daqueles que estão em sala de aula. Parabéns, professora Marli. Continue firme no seu trabalho. Com certeza a senhora tem o apoio dessa Câmara e de todos os senhores vereadores, porque conhece a seriedade do seu trabalho. Queremos também dizer que na sexta-feira nós teremos a reunião do PMDB aqui nessa Casa de Leis. Estão convidados todos os membros que pertencem a esse partido, para que juntamente recebemos uma ligação agora à tarde, por volta das 18h30, do deputado Dobrandino, do deputado Anibele, estarão aqui, e principalmente os filiados, aqueles que detêm algum cargo no nosso partido. Fazemos questão que esteja aqui sexta-feira para discutirmos a trajetória de um partido, que tem que ser vencedor, mas esse vencedor começa valorizando as bases às quais nós fazemos parte.
Eu muito me orgulho de ter aprendido a fazer política no PMDB de 82 até 1996. Retornei há 3 anos para o partido, mas nós queremos uma trajetória diferente para esse partido. Não queremos ser vendilhão de partido e não queremos pessoas que não vestem a camisa do partido. Se continuar como está, realmente fica o nosso voto de insatisfação a um partido que ajudou a democratizar a nossa nação, mas hoje tem que se fazer valorizar. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, essa presidência encerra a presente sessão, marcando a próxima para o dia 18 de abril, em horário regimental. Senhores e senhoras, obrigado pela presença. Boa noite a todos.